Enquanto isso, eu quero mostrar para vocês uma matéria muito interessante. Depois a gente conversa com ele, que é responsável pelo serviço de função pulmonar do Hospital Bandeirantes. Mas antes, vamos conferir aí o que as pessoas na rua falam sobre esses métodos populares para parar de fumar e quais são as dificuldades dela. Vamos ver. Segundo o Ministério de Saúde brasileiro, os cigarros contêm cerca de 4.720 substâncias tóxicas, entre elas a nicotina, que é a responsável pela dependência. Atualmente, mais ou menos aproximadamente 1,2 bilhões de fumantes no mundo, e entre eles 38 milhões só no Brasil. Vamos ver com o pessoal da rua quais são os métodos populares usados hoje para parar de fumar. Você fuma? Fumo. E você já tentou parar de fumar? Não. Você acha que existe algum método para parar de fumar? A força de vontade, eu acho. É muito difícil, né? Mas existir existe, né? É só força de vontade. Eu parei de fumar há 6 anos. Esquecer o vício é força de vontade, é um trabalho de psicologia. Você fuma? Não, Você conhece alguém que fuma? a minha esposa. E ela já tentou parar de fumar? Já. Tem alguma coisa que ajudou ela a parar de fumar? Falta de vontade. Mas nada ajuda? Não, nada ajuda. Você já tentou parar de fumar? Então, assim, de coração, não. Tem que procurar ajuda também, né, médica, para que você consiga, porque só, assim, a força de vontade ajuda, mas não é tudo. Então, na hora que você quer acender um cigarro, você acende. Mas se eu estivesse em casa, com certeza eu estaria tomando um suco ou comendo alguma coisa. Você já tentou parar de fumar? Já. E você conseguiu? Não. Eu acho que faz mal tudo em excesso, né? Acho que você tendo controle, sendo equilibrado, fumando... Eu fumo 3 cigarros por dia, acho que isso não me faz mal. Não tem sido fácil, mas eu creio que eu vou conseguir. Em nome de Jesus, eu vou conseguir, pode ter certeza. Fumei 14 anos, parei, fiquei 1 dia, 2 dias, quando eu fui ver já estava 1 ano sem fumar. A única coisa que eu fiz, eu comecei a consumir água com gás. E você acha que existe algum método hoje que te ajudaria a parar de fumar? Não, acho que só Deus, só para tirar a vontade. O cigarro é considerado um dos maiores problemas na saúde pública que a nossa sociedade enfrenta atualmente. Mas como se livrar efetivamente desse vício? Nós vamos descobrir agora no estúdio. É com você, Cláudia. Obrigada, Rafaela. Vamos tentar realmente entender e ajudar você que está em casa hoje. Eu sei que, de repente, você que é fumante não tem exatamente essa vontade agora, mas sabe dos males que o cigarro causa. Então, quem sabe a gente consegue dar uma cutucadinha aí e fazer esse bem para você, viu? Encare isso como um carinho da nossa produção e da nossa equipe Vida Melhor. Vem cá, vamos conversar então com o Dr. Alexandre de Mello Kawasaki. Muito obrigada por ter vindo. A gente viu ali que algumas pessoas tentam e o que mais impede que elas consigam parar de fumar é a força de vontade mesmo, né? Esse é o ponto forte. Esse é o ponto mais forte, na verdade. Não adianta nenhum remédio, não tem nada que consiga fazer a pessoa parar de fumar completamente se ela não tem vontade. Então, a primeira coisa, ela tem que estar bem preparada psicologicamente para começar. Isso aí que é sempre uma luta, né? Nunca dá para dizer que é fácil. Por mais que a gente dê remédio, dê algumas coisas, a pessoa tem que ser o foco principal. Tá, então força de vontade é o primeiro passo. É o primeiro passo. Você falou de remédio agora. Existem medicamentos, aliás, variados, né? Eu vi até que tem chiclete que ajuda a pessoa a parar de fumar. Existem outros métodos, acupuntura. São métodos eficientes? Você tem resultados positivos? Existem algumas medicações que já são bem definidas como efetivas para parar de fumar, para ajudar na cessação do tabagismo. Não é que a pessoa que vai tomar essa medicação, ela vai parar de fumar só porque tomou a medicação, mas tem algumas que ajudam sim. E tem chiclete, tem PET, né, um adesivo. Um adesivo, né? Tem comprimidos. A acupuntura ainda é um método que não foi bem mostrado que ele é realmente eficaz, mas a gente sempre, se a pessoa tiver a fim de tentar, acho que é sempre uma forma para ajudar. As pessoas associam muito o cigarro ao estresse. O cigarro alivia o estresse ou ele causa mais estresse? Antigamente se acreditava que ele realmente aliviava o estresse, mas na verdade é um tipo de fuga que a pessoa tem. A gente sabe hoje em dia que quem fuma tende a ser mais ansioso do que as pessoas que não fumam. Agora, dizer qual é a relação de causa e efeito entre eles fica um pouco nebuloso ainda, mas a gente sabe que existe alguma associação positiva entre a presença de ansiedade e a pessoa que fuma. Mas qual é causa e qual é consequência ainda a gente não tem como falar. Tem gente que fala assim, eu tenho vontade de parar de fumar, mas eu tenho um medo tão grande de engordar que essa vontade dá e passa. Parar de fumar engorda? Pode engordar sim. Existe assim uma média de aumento de 2 quilos depois que a pessoa para de fumar. Tem alguns que
terminam engordando mais, tem outros que até perdem, porque eles mudam totalmente o seu ritmo de vida. Então, vou melhorar minha qualidade de vida. Então, vou fazer dieta, vou começar exercício físico, vou parar de fumar. Aí isso tende a emagrecer, que na verdade é o ideal. Seria assim, vou mudar meu estilo de vida, vou parar de fumar e vou me controlar do ponto de vista de alimentação. Mas aqueles que tentam só parar de fumar, eles tendem a engordar porque o sabor da comida volta. Então, eles têm um prazer maior em comer. Ai, olha que delícia. Tanta coisa boa para você experimentar, saborear, né? Agora, além da força de vontade, dos medicamentos, quais são os outros passos que quem é fumante hoje pode tomar para conseguir esse resultado positivo? Tem aquelas pessoas que ainda não vislumbram parar de fumar. Eu acho que talvez o mais importante seja saber quais são os efeitos deletérios do tabagismo. Isso sempre é importante. Então, saber o que é que isso pode vir a causar no futuro, saber se na família tem pessoas que têm predisposição a desenvolver alguma doença relacionada ao cigarro, né? Acho que quanto mais informação ela tiver sobre aquilo que ela está fazendo e o que pode acontecer no futuro, eu acho que é uma das principais coisas para ela começar a pensar em parar de fumar. Depois, o próximo passo é ir atrás de como parar de fumar e ter alguns auxílios, algumas dicas para ver se consegue parar de fumar. Na semana passada eu até dei algumas dicas aqui de pesquisas que eu fiz e que tenho certeza, até porque eu recebi e-mails, que fazem efeito. Então, do mesmo jeito que você teve uma imagem do cigarro que foi construída na sua mente de algo bacana, bonito, sofisticado, poderoso, não era assim os comerciais antigamente? Hoje você tem que olhar por outro prisma e perceber que a sua mão não fica cheirosa, que os seus dentes ficam amarelos, o homem fica com aquele bigode amarelado, a mulher fica com mais rugas na parte da boca e ninguém quer ficar assim. Aliás, causa um envelhecimento precoce também, não é bonito. Começa a reparar nas pessoas que estão fumando, começa a fumar e olha no espelho para ver que não é uma atitude bonita, né? É bacana você olhar para as crianças que estão em volta e pensar que é um exemplo que você está dando para os seus filhos e para as outras gerações. Quer dizer, tudo isso, desconstruir essa imagem também é positivo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essas campanhas que tem atualmente de mostrar que aquele glamour que existia com o tabagismo na década de 50, 60 não existe mais, né? Então, às vezes, essas campanhas que são um pouco agressivas, mas elas terminam passando uma mensagem muito forte para a pessoa começar a parar de pensar de fumar, né? Porque terminam sendo reais essas campanhas. Você falou ainda há pouco sobre a gente entender quais são os males que o cigarro provoca. Não é só em quem fuma, mas, por exemplo, um pai de família que fuma no ambiente familiar, perto dos filhos, ele também provoca um mal para os filhos, né? Além do exemplo. Sim, sim. A gente sempre tem que pensar que o tabagismo não é pessoal. Como é uma fumaça, então ela termina influenciando outras pessoas. Então já se sabe que existe relação, por exemplo, com o desenvolvimento de câncer em familiares que conviveram com alguém que fuma diariamente, né? Então imagina, você fumar e você está causando câncer na sua esposa, em alguém que você ama. É meio complicado isso, né? E sempre lembrar que a mãe fumante, ela pode induzir algumas doenças respiratórias nas crianças e aquela gestante fumante, ela induz vários problemas no feto. Então, eu acho que não tem nenhum benefício para continuar fumando, né? Não, com certeza. E nas embalagens a gente já vê, né? E vê, inclusive, fotos que são chocantes. É importante a gente pensar nisso tudo. Agora, é claro que quem já viu isso tudo, que sabe, que tem conhecimento, mas tem real dificuldade de parar de fumar, precisa procurar ajuda, né? Primeiro, a força de vontade. Segundo, procurar ajuda para saber qual é o tipo de medicamento adequado. E aí, isso você precisa fazer com acompanhamento profissional. A psicoterapia também ajuda nesse sentido. Sem dúvida, sem dúvida. Ela dá várias dicas e ela trabalha um pouco essa parte psicológica daquela pessoa que está na dúvida se vale a pena parar de fumar, se está insegura, né? Olha, isso aqui, tem gente que fala assim, é meu amigo, né? O cigarro vê como um amigo, né? Eu vou ter que me separar de um amigo. E tem que trabalhar um pouco essa parte psicológica também. A psicoterapia ajuda. Isso é perfeito. E aí, mudar o estilo de vida, como o doutor falou bem, né? Mudar a alimentação, mudar, de repente, seus hábitos de atividade física, entrar numa academia ou resolver entrar num grupo, fazer uma caminhada, uma corrida, mesmo que seja sozinho. Então, ter um tempo para você cuidar do seu corpo e entender que agora você está num outro processo. E aí, juntar aí com essa desconstrução dessa imagem que foi passada lá atrás, dizendo que você ia ficar mais poderoso, mais bonito, mais glamuroso, que na verdade hoje em dia a gente já sabe que não é nada disso, não é verdade? Isso, exatamente. Tem mais algum recado, doutor? Eu acho que a grande dica é essa. A primeira pessoa tem que saber quais são os males e depois começar a pensar, olha, eu preciso parar de fumar e aí tomar a decisão. Vou parar de fumar, ou eu procuro uma ajuda, ou eu resolvo parar de fumar uma data. Sempre pensar na data. Olha, eu vou parar de fumar, não sei. Marca a data. Isso. Então hoje é que dia? Hoje é dia 28 de outubro. Você pode marcar a data, falar dia 28 de novembro eu paro. Isso. E aí pode ir diminuindo gradativamente o cigarro. Tem duas táticas. Ou para de repente, ela fuma normalmente até o dia e para
subitamente, que na verdade é o mais recomendado. É o mais recomendado? Por quê? É o mais recomendado. Estudos mostram que quando você para de uma vez só, a chance de você voltar a fumar é menor do que quando você vai diminuindo aos pouquinhos. Existem técnicas para diminuir aos pouquinhos também. Tipo, olha, a cada 2 dias eu tiro 2 cigarros. Então, hoje eu fumo 10, depois de amanhã eu fumo 8, depois de amanhã mais, que também é tira uma mais técnica 2 e vai válida. indo. Então, tem esses 2 caminhos. Vai diminuindo ou para subitamente. Mas marcar a data é imprescindível. Sempre a data marcada. E sempre seguir o esquema que foi proposto inicialmente. Que ótimo. Gostei. Espero que a gente tenha tocado aí nesse ponto que está te incomodando. Eu sei que você ama a vida porque ela é maravilhosa, que você quer viver mais, quer viver bem, quer ter qualidade de vida. Então, no que eu puder te ajudar, pode contar comigo, viu? Com toda a equipe Vida Melhor, a gente pode trazer esse assunto de novo. Você pode tirar as suas dúvidas, posso encaminhar para o doutor no vidamelhor@redevida.com.br e você fala diretamente com a gente. E no site www.gruposaudebandeirantes.com.br, entre em contato, tem mais dicas por lá. E o telefone é 0 operadora 11 3345 2000, 3345 2000. Para entender um pouco sobre os males do cigarro, pode entrar em contato, dar uma passeada lá pelo hospital, que tenho certeza que você vai ficar bem assustado. Não é nada agradável, né? Não. Nem nada bonito. A gente quer o seu bem. Muito obrigada. Conversei com o doutor Alexandre de Mello Kawasaki. Eu que agradeço.